Olá, professores! Estamos aqui mais uma vez, mas hoje para falar um pouquinho sobre compartilhar decisões importantes da gerência da sala de aula. Então é muito importante que os nossos alunos sejam parte integrante daquela sala de aula, que eles sejam parte integrante daquela turma e que também decidam sobre pontos que são importantes para uma boa relação professor-aluno, para as avaliações, para o que deve ser feito e como deve ser comandada aquela aula. Então a gente teve vídeos anteriores em que a gente falou, por exemplo, sobre regras e procedimentos. A gente disse que, de alguma forma, o professor poderia se blindar sem que o aluno ficasse chateado, Hansen. Então, assim, ele podia dizer, se aconteceu uma confusão na sala, dois alunos discutirem de forma forte, está claro que os alunos vão para a secretaria. Enfim, então, quando você traçava essas regras, você já tinha a punição, a consequência já traçada anteriormente, os alunos não ficariam chateados com o professor desde que tivesse a tal consistência. Mas, de repente, se o aluno for parte integrante da decisão desse tópico, por exemplo, aí ele vai se sentir responsável em policiar os colegas dentro de sala. Então, assim, por que não abrir com a turma e colocar os pontos para uma boa relação dentro de sala de aula? Beleza, gente, se tiver uma confusão, o que a gente faz? Aí os alunos votam, os alunos dão a opinião, não, confusão é nada demais, professor, mas aí qualquer confusão, pode ser que hajam algumas decisões interessantes, certo, Hansen, naquele momento ali. Certo, e o importante quando a gente fala isso, é que você entenda que o aluno participar das decisões de gestão da sala não significa que você perde a sua posição. Porque quando a gente para e pensa numa relação dentro de uma sala de aula, o professor ele acaba sendo aquela figura mais responsável. Mesmo que ele não seja uma relação puramente hierárquica de eu estou acima de vocês, não é isso, mas a gente tem que entender que no final, o professor vai ser aquele responsável por dar o tom da sala. Ele vai ser aquele responsável por ter um bom senso um pouco mais apurado, principalmente quando a gente vai falando de turmas mais novas. Então, qual é a grande questão? É você mostrar para o aluno que ele pode ser parte fundamental das escolhas que a gente vai fazer para o nosso ambiente. E é uma coisa interessante, ele já é obrigado a estar ali, ele já é obrigado a cumprir anos letivos, ele já é obrigado a bater uma média. Talvez, se ele puder fazer parte de alguma decisão, ele se sinta uma parte mais integrante. Quando a gente pode fazer uma analogia, que quantas vezes a gente não gostaria de opinar nas decisões políticas do país e a gente fica assistindo aquilo como espectador com uma agonia, né? O Senado aprova a Lei 9 e você acha aquilo um absurdo, o que você pode fazer? Nada. Então, pare e pensa, será que em nenhum momento alguma decisão que a gente tomou não foi vista assim por um aluno? Será que eu falo, nossa, que decisão exagerada, eu só fiz isso? Será que em nenhum momento a gente gerou essa agonia nele também? E se ele tivesse participado, algum resultado diferente poderia ter? E usando um pouco dessa sua relação ali com a política, não necessariamente o aluno tem que decidir tudo, a gente pode compartilhar da seguinte maneira, quando a gente vai para as urnas, a gente vai votar nos candidatos que estão disponíveis ali, você não inventa um candidato que está na rua e bota ali, então não necessariamente o aluno tem que decidir sobre o que ele quer, mas a gente pode colocar algumas situações e a turma decide junto, em conjunto, com maturidade, porque esse tipo de coisa, quando você passa um pouco de responsabilidade, a pessoa fica madura na hora, se achando um pouco mais adulto, e é interessante o processo mudar um pouco. Então você colocar as possibilidades, é possível você fazer isso, coloca as possibilidades para eles e eles escolhem e atribuem as consequências que já foram pré-determinadas. Como a gente faz? A gente vai lá e não escolhe, eu quero votar no meu pai. Não, já tem os políticos que estão ali para que a gente possa votar. A democracia nem sempre é tão democrática assim, né? De cada um poder escolher exatamente aquilo que quer, né? E um grande exemplo pode ser, gente, nós fizemos no primeiro bimestre 2 provas discursivas. O que vocês acham que a gente pode fazer agora? Outra prova discursiva, uma prova objetiva ou um trabalho em grupo? E aí você passa para os alunos a seguinte missão: eu vou deixar vocês opinarem e eu vou dar uma chance de vocês me mostrarem que eu estou certo ou que vocês estão certos. Quem sabe essa nova avaliação gere notas melhores, gere mais engajamento, ou talvez não e a gente volta. Então, na verdade, quando você bota o aluno para participar, ele também se sente responsável por aquilo que ele criou. Ele fala, caramba, a gente falou pro professor que a prova objetiva vai ser muito melhor que a discursiva, então a gente tem que mandar melhor. Então você começa a gerar nele um sentimento de, vamos provar que a gente escolheu bem? E aí isso vai gerar mais engajamento e pode ter certeza que isso gera resultados muito práticos dentro da sala de aula. Não, é isso. Então não precisa fazer também uma mudança drástica de uma hora para outra, a gente compartilha todas as responsabilidades de sala de aula. Vai começando aos pouquinhos, né? Dá uma opinião, mostra para ele algumas possibilidades deles comandarem alguma ação e aos pouquinhos isso vai crescendo e quando a relação estiver madura, a gente pode deixar essa discussão um pouco maior. Mas no primeiro momento, segura um pouco, né? Passa pequenas responsabilidades e aos pouquinhos isso vai crescendo. Com certeza. Certo, Hans? Certo. Então um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!